questão que eu queria passar para vocês também é o Wellington chega a dizer assim: oi Juliano, a Bíblia fala a respeito da projeção astral e quem consulta os mortos estaria de fato consultando demônios? Bom, a Bíblia ela fala sobre projeção da consciência, se bem que não é necessário que esse ou aquele livro religioso fale, e se não falar não é verdade, entende? Mas muitos livros religiosos falam a respeito de projeção da consciência, como eu mesmo já falei em vídeos, né? Você tem civilizações antigas que mostram a projeção da consciência. No Egito, por exemplo, você tem desenhos que mostram pessoas se projetando, né? Às vezes com formato de pássaro, você vê o rosto do ser humano, né? Metade homem, metade ave, para representar que aquele indivíduo tá voando como uma ave, sabe? Ele consegue vencer as barreiras, né? E o que acontece é que a Bíblia também fala a esse respeito, né? Com a linguagem dela, é claro. Você percebe o apóstolo Paulo falando que conhecia um homem que há 14 anos tinha ido até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é quem sabe. Ou seja, a expressão fora do corpo está ali, sabe? Você percebe aí os indícios de uma projeção da consciência. João, por exemplo, na ilha de Patmos, que supostamente escreveu o Apocalipse, ele conta que parece que era um dia de domingo, o versículo começa mais ou menos assim, que era um dia de domingo, que o Senhor veio, né, e me levou em espírito. Então se levou em espírito para conhecer, né, certas revelações a respeito do futuro, talvez não do futuro tão longe como a gente imagina, mas do futuro muito próximo, porque passaram por acontecimentos que explicariam certas revelações do Apocalipse, mas a expressão fala, me levou em espírito, se levou em espírito, o corpo ficou. Em vários momentos na Bíblia você percebe projeções da consciência ali. A igreja chama isso de arrebatamento, né? E a outra pergunta que ele faz também é, e quem consulta os mortos estaria de fato consultando os demônios? Existe todo um paradigma a respeito disso. Na verdade, demônio, quando você começa a pesquisar a espiritualidade e da história das religiões para frente, como isso tem se manifestado de forma literal, você percebe que não existe, sabe? Existe pessoas que não estão simpatizadas umas com outras em relação a certos momentos em que viveram turbulento e de repente, por exemplo, eu não gosto de alguém e se eu não me evoluo consciencialmente e tenho muita raiva dessa pessoa, quando eu morrer, eu desencarnar, eu posso brecar o meu estágio de evolução por causa dessa minha revolta contra ele. Eu não quero partir para frente, eu quero ver a vingança dele ainda depois de morto. E aí eu viro o demônio na vida dessa pessoa, entendeu? Eu viro o diabo na vida dessa pessoa. Quando você estuda a história da Bíblia, e isso muitos teólogos que não estão presos com igrejas, porque na verdade muitas igrejas financiam teólogos, quer sejam igrejas evangélicas ou não, mas quando eles não estão presos, eles são mais abrangentes, estão no meio secular, sabe, e estudam a teologia como um todo, você percebe que eles também entendem que o diabo não existe. Existia uma situação, né, que levava a esse nome. Então, por exemplo, é como eu sempre digo, é como se eu falasse, o diabo é você levantar 4 horas da manhã e trabalhar em condições apertadas, como trens e ônibus, de pé e com sono, com gente te empurrando, e dorme tarde da noite cansado para levantar. Então o diabo é isso. O diabo era uma situação, sabe? Ao longo da história o diabo era uma situação e de repente a igreja começa agora a colocar o indivíduo aí, sabe? E transforma essa situação numa pessoa. Mas não existe, até mesmo quando você cita, por exemplo, trechos bíblicos, né? Às vezes as pessoas gostam de citar muito aquele trecho que dizem que faz menção a que o diabo era um anjo de luz, querubim ungido, andava em pedras alfogueadas, né? Mostrando um contexto de glória. Mas quando você tira, por exemplo, aquele fanatismo todo que a leitura te traz, e vamos analisar de forma literal o que está acontecendo aqui, você percebe que quando você lê o texto e o contexto, ali estava falando do rei, entende? Se não me falha a memória, o rei da Babilônia, não lembro se Nabucodonosor, é bom vocês
se vocês estão interessados, pesquisar a esse respeito. Ali era uma exortação ao rei, sabe, que se exaltou, que se tornou grande, né, tendo relações diplomáticas com os outros reinos, respeitado por todas as gentes. Ele era como um querubim ungido, ele entendia de música, ele era estrategista de guerra, ele era alguém grande, ele era um semideus ali, entende? Ele era um homem muito respeitado ali, a verdadeira majestade, e de repente ele se ensoberbeceu, sabe, o orgulho, a avareza tomou conta de seu coração, né, e aí ele caiu. Então ali não está falando do diabo, ali está falando de um rei, sabe? Se você abrir a sua mente, se você parar de se nortear por aquilo onde certas religiões tendenciosas tendem a te conduzir, não, se liberte disso e vamos ver o que o contexto está falando, né? Aí você vai perceber que realmente a verdade está além do que te colocaram. E sobre o contexto, né, a pessoa pergunta, o Wellington pergunta, não estariam consultando demônios ao invés de espíritos? Bem, quando você analisa, por exemplo, nós estamos num país cristão e as pessoas fazem perguntas relacionadas a esse tipo de religião. E quando você analisa a Bíblia, por exemplo, você percebe que consultar os mortos e o plano espiritual era comum. Era tão comum que um dia precisou ser proibido. E aonde estava Deus que não proibiu antes? Entende? Então era lícito, mas por algum tipo de abuso, ou algum tipo de charlatanismo, se proibiu isso. Tanto é que quando o rei Saul, segundo a própria Bíblia, quando o rei Saul precisa consultar a Deus e o profeta tinha morrido, que era um homem de extrema capacidade, ou seja, era um médium, né, muito eficiente naquilo, tinha uma mediunidade muito grande, e de repente ele morre. O rei Saul tenta consultar a Deus através de outros médios, não consegue, ele também não consegue acessar o plano espiritual, ele fica desesperado, porque ele tá vivendo um certo problema com o reinado, ele está tendo problemas com os filisteus, tentando atacar a nação, né? Era um tempo de conflitos bárbaros, porque eram pequenas tribos dizimando outras tribos, e de repente ele vai consultar uma vidente, e como eu te disse, já tinha sido proibido que se consultasse. Essa vidente ficou até com medo, achando que o rei estava armando alguma coisa para matar ela, e aí ele promete que dava a sua palavra de rei, que não ia acontecer nada com ela, mas ele precisava consultar o profeta Samuel, que já tinha partido, já estava no plano espiritual. O interessante é que ela então consulta, como eu acredito que ela, ou talvez até o próprio rei, tinha uma ectoplasmia muito forte, essa entidade, o profeta Samuel, conseguiu se materializar, né, utilizando da energia do médium, ele consegue se materializar, porque é uma energia semimaterial, e aí até mesmo o incrédulo consegue ver. Mas uma coisa interessante é que quando você lê a sua Bíblia hoje, contextualizada ao nosso tempo, depois de diversas traduções, você vê a expressão, quando esse homem ressurge com roupas sacerdotais, você vê a expressão rei falando, a expressão fala que quando o rei viu, quando Saul viu, ele entendeu que era Samuel. A expressão é essa, na maior parte das Bíblias. Só que quando você vai para o original e para as fontes mais antigas, né, no hebraico, a tradução hebraica mesmo, a expressão não é essa. Ele não entendeu, porque na verdade algumas coisas são manipuladas na Bíblia para colocar em descrédito, né, certas situações, porque aí os pastores falam, se ele entendeu, ou seja, tem uma margem de dúvida aí, né? Ele foi enganado, então ele tinha entendido, mas não era isso, era o demônio, era não sei o que, sabe? Mas na verdade no original, na expressão hebraica mais antiga, está escrito, ele soube, ele não entendeu, ele soube, a partir do momento em que ele viu, né, aquele ser espiritual se manifestando na frente dele, ele soube que era Samuel, que era o profeta Samuel. Interessante que o profeta Samuel também traz uma mensagem de caráter revelador, sabe? Não é algo que vai contra os princípios morais, não, ele traz uma mensagem de caráter revelador, mostrando exatamente o que era para a situação,
sabe, o que se aplicava dentro do contexto, dentro da religião daquele povo, e até mesmo broncas para o rei, aquele espírito deu broncas no rei em relação ao seu comportamento religioso, ao seu comportamento de caráter dentro do contexto daquela sociedade. Então, ele soube que era o profeta Samuel, ele não entendeu, sabe? E ao longo da Bíblia você vê algumas manifestações assim. Então, na verdade, existe realmente. Uma coisa interessante que aconteceu com um amigo meu uma vez. Na verdade, ele pediu para a esposa dele contar o que aconteceu na família dela, né? Que o pai chegava de casa por volta do anoitecer, pouco depois do anoitecer. Então as meninas já tinham estendido os lençóis, deixado as camas prontas, porque logo após todo mundo ia se recolher. Interessante é que essa esposa desse amigo meu, ela conta que ela estava estendendo os lençóis e de repente o pai aparece na frente dela e fala: prepara todo mundo que eu acabei de falecer. Ela ficou assustada e do mesmo jeito que essa projeção se deu na frente dela, também desapareceu. Aí ela correu para perto de onde estava a mãe e falou: mãe, o pai apareceu na minha frente e disse que acabou de falecer. Ela falou: para com isso, menina, o João está quase chegando, né? Você teve um delírio, aí sei lá o que aconteceu, mas o João já está chegando. E a mulher acabou de falar isso para a filha e bateu na porta da casa dela. Era um policial com a RG do marido dela nas mãos e falou: aqui que mora a esposa de um fulano de tal, ele sofreu um acidente, foi atropelado ali na esquina e acabou de falecer. Então o plano espiritual ele tem acesso, sabe? Vai depender da evolução de cada espírito, ele vai poder se manifestar no momento ou muito depois, né? Talvez seja um trauma muito grande ele passar pelo momento da morte, isso é particular para cada um, entende? Mas essas consciências elas podem se manifestar, o plano espiritual ele existe. E uma outra pergunta também que eu queria expor para vocês, deixa eu ver. A Bianca: gostei de seu vídeo, até deu tristeza de falar do assunto morte, mas é uma coisa que é uma dúvida muito grande. A morte é um tabu, né, que precisa ser quebrado, porque vai muito da forma com que a gente encara as coisas, a que tipo de condicionamento a gente está preso. Porque, por exemplo, quando um médico analisa uma experiência de quase morte, às vezes ele entende, né, que a espiritualidade existe, às vezes não. Hoje, uma experiência de quase morte ela pode ser induzida até mesmo por um corpo de cientistas. Tem regiões do cérebro que, se você projetar uma determinada carga de energia, você vai fazer com que esse indivíduo se veja de cima, ele é projetado para fora, sabe? E aí o que acontece? Alguns teóricos nessa questão, né, dentro do paradigma científico, vai falar: tá vendo, isso não existe, isso pode ser induzido. Mas na verdade o seu cérebro ele é um veículo material físico que ele foi projetado para aprisionar a consciência, entende? Isso que você está vendo, o seu cérebro, o seu corpo físico, na verdade, é uma prisão que vai com você aonde você quiser, sabe? Ela aprisiona todos os seus sentidos, né? Você fica preso a simplesmente o que você vê, o que você cheira, o que você fala, o que você ouve. São seus sentidos, o que você sente. É só isso, entende? Por isso que quando alguém se projeta, alguém que passa por uma experiência de quase morte, às vezes ele aflora isso. Ele sabe o que está acontecendo atrás dele, ele vê em 360 graus, entende? Ele tem uma percepção de mundo muito maior, porque o seu cérebro ele foi projetado para limitar isso. Então, quando você submete o seu cérebro a uma energia que vai libertar sua consciência, fazer com que ela se projete, ou quando você passa por uma experiência de quase morte, onde o metabolismo físico caiu, né, e aí o cérebro fica comprometido, sabe, de segurar a consciência, porque ele é a nossa prisão, o corpo físico e o cérebro, e o corpo e o cérebro é um todo, né? Mas quando isso compromete o organismo, e aí ele fica comprometido em
segurar a consciência, você desprende e sai. Então, na verdade, quando alguém submete o seu cérebro a uma descarga de energia e faz com que você se projete, ele não está produzindo a consciência, ele está comprometendo o cérebro para que ele consiga segurar essa consciência, porque essa é a função do cérebro, é manter a consciência presa ali. Porque nós temos que ter uma experiência física aqui na terceira dimensão a partir única e exclusivamente dos sentidos que nós temos disponíveis aqui agora, entende? Mas a morte em si não existe. Eu já citei em um vídeo que cientistas já encaram a possibilidade de que a morte realmente não exista, é que os microtubos do cérebro eles liberam a consciência, ela não se desfaz com o corpo, sabe? Mas a energia consciencial apenas se desprende e sai, né? O universo holográfico mostra que realmente a possibilidade de que realmente essa nossa projeção ela esteja ligada à consciência cósmica, a energia não morre, né? Você não vai se dissolver com a morte. Até mesmo o seu corpo físico, ele vai voltar a ser energia. Ele não apodrece e some, né? Nada some no universo. Tudo é consciência. Eu sou uma consciência, você é uma consciência. Uma única célula no organismo físico é a menor parte consciencial que existe nesse organismo, entende? E até mesmo um átomo, ele é uma consciência, entende? Porque ele é como se fosse um programa que sabe o que ele precisa ser, entende? Como é que é a eternalidade dele, como é que as frequências subatômicas vão se comportar para que aquilo seja um átomo de chumbo e não seja um átomo de ouro, sabe? Cada minério tem a sua individualidade. Por quê? Porque existe algo que trabalha ali a nível subatômico para que ele seja aquilo, sabe? Não quer dizer que ele tenha noção do eu, mas não deixa de ser uma consciência. Energia que acabou se tornando consciência. E a energia nunca morre, né? E a prova disso é que nós temos manifestações de nível espiritual que estão aí atuando, sabe? E não é algo preso no tecido da realidade que seja só como um programa estático que está ali repetindo como se fosse uma fita, não. É algo que realmente existe, porque traz informações em tempo real. Sabe, um ser que desencarnou de repente a semana passada ou há mil anos atrás, ele não tem a informação só daquele período, sabe, do passado, para falar, não, isso é só uma projeção presa no tecido da realidade. É um filme que está passando aí uma informação que vai e volta, né, de maneira sutil, não. Ele atua ainda, sabe, ele traz informação do que está acontecendo ali hoje, sabe, informação do que vai acontecer, ou uma suposição do que vai acontecer amanhã, entende? Não é algo preso no tecido da realidade que ficou ali como programa sendo rolado, não. É algo que ainda atua. Então, essa é a minha resposta para essas questões. Nós precisamos pesquisar ainda mais, o conhecimento está aí, o nosso compromisso nessa vida é simplesmente tentar crescer. Mas o conhecimento ele está atrelado também a como nós nos comportamos com o mundo à nossa volta, com as outras consciências, entende? O amor e a caridade tem que estar nos acompanhando nessa nossa trajetória rumo ao conhecimento, porque o egoísmo ele não se aplica em nada, sabe? Ele não nos ajuda em nada. Então são essas as questões, né, que me passaram. Peço que continue pesquisando, porque eu não carrego a verdade absoluta e acredito que ninguém carregue, mas esse corpo de verdades eles se somam e para o bem de toda a causa. Um abraço para todos e namastê.